Mais notícias chegando com o cara da máscara. A vinda de um representante dos Estados Unidos ao Brasil para discutir ações contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está gerando uma onda de reações e especulações. O assunto, inicialmente levantado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ganhou força com a confirmação de encontros entre o coordenador de sanções norte-americano David Gamble e parlamentares brasileiros da oposição. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, confirmou que haverá uma reunião envolvendo o tema, e isso deixou muita gente alerta, especialmente os aliados do ministro. Ou ele pauta, porque tem a maioria da casa, ele respeita a maioria da casa e coloca na pauta, ou nós do PL estamos entendendo que ele está nos desprestigiando e rompendo acordos prévios feitos para ele sentar na cadeira de presidente. Segundo, nós temos 3 comissões que têm orçamento. Há um acordo dos líderes com a presidência da casa. Qual é o acordo? 70% das emendas de comissão, que hoje, só sob o comando do PL, são quase 6 bilhões neste ano. Estas comissões, o acordo de líderes com o presidente da casa é 70% desses valores fica sob o comando do presidente para atender outros partidos. 30% fica sob o comando do partido para dividir emendas parlamentares para a bancada. Se ele descumpre o acordo conosco, automaticamente nós podemos pegar esse orçamento e eu atender quem assinou o regime de urgência, por exemplo. Eu não quero fazer isso. Ou seja, é como se alguém batesse a porta dizendo: olha, eu posso não ter vindo aqui por isso, mas vocês sabem muito bem qual é a pauta. E essa pauta tem nome e sobrenome. Alexandre de Moraes, o homem que virou alvo constante de críticas, investigações e agora até de pressões internacionais. Seria apenas mais uma polêmica na carreira política do ministro ou um sinal de que as coisas estão mudando? Afinal, juízes antes intocáveis agora parecem estar no centro de debates globais. E não para por aí. Enquanto isso, navios iranianos atracavam no Rio de Janeiro logo após o início do governo Lula. Uma manobra diplomática que, segundo Eduardo Bolsonaro, colocou o Brasil em rota de colisão com os interesses dos Estados Unidos. O fato já está na mira do Congresso norte-americano, que analisa possíveis conivências do governo brasileiro com regimes considerados adversários. Um movimento ousado ou um erro estratégico gigantesco? Pense só, um país que busca equilibrar relações internacionais sem cair nas pressões de potências estrangeiras, decide receber navios de guerra de uma nação sob sanções internacionais. Parece cena de filme, né? Mas não é ficção. É a realidade que pode trazer consequências reais, inclusive econômicas, para o Brasil. Sanções podem atingir não só indivíduos, mas também setores inteiros da economia nacional. Quer dizer, o risco é o país inteiro pagar um preço por decisões políticas. Enquanto isso, nos bastidores da geopolítica global, os Estados Unidos articulam parcerias estratégicas para conter essa influência chinesa na América Latina. O Peru entrou de cabeça nessa nova estratégia, selando acordos militares com Washington. O objetivo é claro: reduzir a dependência tecnológica e comercial da China e fortalecer alianças regionais. E o Brasil? Enquanto vizinhos como Argentina e Peru buscam aproximação com os americanos, o país parece seguir uma linha mais independente, ou, como alguns diriam, isolada. Será que estamos perdendo espaço nesse novo jogo de poder global? Enquanto outros países aproveitam oportunidades para desenvolver tecnologia e infraestrutura com apoio dos Estados Unidos, o Brasil parece hesitar. E enquanto isso, a moeda chinesa, o yuan, enfrenta sua maior desvalorização em 2 décadas, indicando que as tensões comerciais e geopolíticas estão realmente mexendo com a economia mundial. Falando em economia, o Brasil vive uma crise silenciosa e bilionária ligada aos empréstimos consignados do INSS. Mais de 35 mil aposentados e pensionistas denunciaram ter sido vítimas de fraudes em 2023, envolvendo valores que ultrapassam 90 bilhões de reais. Dados sensíveis vazaram de dentro do sistema e instituições financeiras estão no meio dessa história. O pior, esses escândalos sempre parecem surgir quando certos partidos estão no poder. Coincidência? Difícil acreditar. E o que dizer sobre a Câmara dos Deputados tentando aprovar um aumento de cadeiras? Mais deputados, mais gastos e menos proporcionalidade entre população e representação. Em resumo, votos de regiões menores acabam tendo mais peso do que os de estados maiores. Um absurdo democrático que poucos estão questionando. Quem vai pagar a conta? O contribuinte, claro. Enquanto isso, parlamentares discutem a melhor maneira de aumentar seus próprios espaços no legislativo.
E falando em discussões quentes, a primeira manifestação em Brasília após os eventos de 8 de janeiro promete ser marcada por fortes medidas de segurança. Mas as autoridades tratam o evento com extrema cautela. Grades, barreiras e distanciamento das sedes dos poderes são algumas das medidas adotadas. Alguns chamam de excesso, outros de necessidade. Mas será que o medo de novas violências justifica limitar o direito de protesto? O cenário político interno segue agitado. Hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista conhecida como Tabajara. Entre os acusados estão militares reformados e integrantes de grupos de desinformação. A PGR pediu penas severas, incluindo centenas de anos de prisão. Mas será que estamos diante de criminosos perigosos ou de pessoas presas por opiniões políticas? A linha entre dissidência e crime nunca esteve tão tênue. E como se tudo isso não bastasse, ainda temos vereadores de Recife sendo processados por piadas contra o presidente Lula. Um vídeo com brincadeiras consideradas ofensivas viralizou e agora há movimentos para caçar mandatos. Tiago, tava pensando aqui, eu nunca vi até hoje alguém levar uma facada feia. Agora, perder um dedinho pra se aposentar. Eu já vi. E tu? Eu também. Agora tem outro debate também. Aonde é que tá o dedo que Lula perdeu? Sabe? A pergunta que fica é: onde está o limite entre liberdade de expressão e abuso de poder? E mais importante, será que a esquerda vai responder da mesma forma quando forem eles os alvos de críticas semelhantes? Enquanto isso, o governo luta para conter os danos causados por um escândalo que pode ser o maior da história do país. O caso do roubo de aposentadorias atinge diretamente os mais vulneráveis idosos que dedicaram suas vidas ao trabalho honesto e agora veem seu sustento sumir misteriosamente. O dinheiro desviado, segundo investigações, já está fora do país, lavado e distribuído. E quem paga a conta? O povo, claro. O Estado cogita devolver os valores usando recursos públicos, ou seja, tirando dinheiro dos impostos pagos por todos nós para cobrir buracos criados por uma corrupção descarada. Tudo isso mostra que o Brasil precisa urgentemente de transparência, responsabilidade e mudança. Mas enquanto o sistema parece resistir às reformas profundas, continuamos assistindo a um ciclo repetitivo de crises, promessas não cumpridas e governos que priorizam manter o poder em vez de servir ao povo.